四死球の扉ロキルーシーのナイト参上。Alô, pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael Campos, trouxe mais um episódio aqui para vocês e hoje iremos falar um pouco mais sobre a chave dos portais no anime Fairy Tail. Essa aqui é uma das chaves que corresponde aos poderes de Lucy Heartfilia, que ela é uma usuária, no caso uma usuária de chaves de portal, de espíritos celestiais. Eu achei interessante pegar principalmente essas chaves de ouro, porque tem bastante símbolo relacionado ao símbolo do zodíaco, tem outros quesitos de semiótica, então conversar um pouquinho mais sobre esses detalhes de semióticas, simbolismos, referências e diversas outras coisas bem interessantes, porque quando você for construir o seu mundo fantástico, ter uma maior quantidade de subsídios para poder construir mais e mais e mais, vale aí super a pena. Beleza? Então vamos seguindo nessa ordem, começando por Áries, acabando em Peixes, as chaves do zodíaco de Fairy Tail. Primeiramente vamos começar com a chave de Áries. É bem fácil imaginar que primeiramente nós temos o próprio símbolo de Áries, um pano para cá e uma ondinha para lá. Uma coisa que é bem legal é que você já percebe que o símbolo já é um vermelho meio roseado, correspondente sim no caso a criatura de Áries, que é uma forma feminina, toda fofinha, uma ovelhinha, usa rosa, tudo mais. Então já começa aí com esse pequeno detalhe. Outra coisa que é bem interessante é que você percebe que no topo tem essa referência com a ovelha, meio que os chifrinhos da ovelha, algo que alguns acreditam que seja a própria referência do símbolo de Áries, como se fosse a cabeça do cordeiro. E você percebe que existem diversos pequenos detalhes que são bem alongadinhos. É uma bolinha aqui, uma bolinha ali. Se for pegar bem na parte onde tem a chavezinha, bem a parte onde seria não a que segura, mas aqui o final que tem a travinha, você percebe que ela é bem redonda, tem voltinhas, ela é uma chave bem delicada. O legal porque o personagem ele é representado por uma cordeirinha bem bonitinha, bem delicadinha, bem fofinha. Então você percebe que as referências que tem diretamente com essa chave não é necessariamente o fato de ser um cordeiro. Se a gente for referenciar, por exemplo, Mood Ares, para a galera que assistiu Cavaleiro do Zodíaco, sim, ele é mais tranquilo, sim, ele é mais pacífico, porém ele é um personagem extremamente forte, extremamente poderoso. Então, falar que tem a referência do cordeiro fora de não ser algo forte, cabuloso, não, depende muito de qual que é a referência que você vai utilizar, tanto que realmente, até mesmo em Cavaleiro do Zodíaco, existem diversos outros personagens que têm o simbolismo do cordeiro, como Kikino antes, ou Xion, ou até mesmo outros que podem aparecer, mas você percebe que existe sim essa referência direta. E aqui, o mais importante que eu quero trazer para vocês é o formato. Você percebe que temos a cabeça, temos a cobertura da chave e no final nós temos novamente a abertura, formando também essa silhueta dessa delicadeza feminina. Então é bem legal porque, obviamente, a gente não vai considerar que todo o corpo feminino tem essa proposta de ser algo delicado. De uma forma, não. Porém, existem diversas personagens femininas que são mais delicados, são mais para os masculinos, mais robustos, mais cheios, mais fortes, mais isso, aquilo e outro. Porém, você percebe que o ponto importante aqui não é o simbolismo com a menina em si, mas com o personagem que ele é referenciado. Onde você encontra o símbolo do zodíaco, o símbolo do cordeiro, onde a própria cabeça você vê que tem um chifrezinho, a própria referência com a chave, onde nós temos um busto, cintura, quadril, referenciando a própria personagem, e por ser uma personagem feminina, tem um simbolismo mais pro vermelho, pro rosinha, e a parte onde tem essas bolas, essas voltas, esses círculos, que novamente representa o cordeiro, não apenas com a sua lã, mas também como a delicadeza da volta, o simbolismo do círculo, no caso, a delicadeza das curvas, pois de uma forma geral, a gente percebe que isso traz uma mensagem para o cérebro humano correspondendo a essas referências. Agora a gente chega na porta de touros, no caso a chave de touros, e você percebe que nós temos algumas referências bem fortes. Primeiro, a próprio símbolo de touro, onde no caso do anime, ele é uma vaca, ainda mais uma vaca, não seria uma vaca, né, porque seria um touro, mas seria aquela proposta daquela vaca malhada, preta e branca, onde o próprio personagem ele é um touro preto e branco.
Tanto que as cores utilizadas aqui, além de ser o dourado devido ao ouro referenciado na própria estrutura da chave, mas você percebe que a cor escolhida para o símbolo, ele é um azul com puxada para o preto. Então um azul pegando essa ideia de masculino, mas juntamente com o preto, referenciando a vaca que ele é. Então você percebe que tem a cabeça do touro envolvendo, onde esse chifre um pouco maior, mais pontudo, mais para cima, mostrando também esse sentimento mais altivo, porque o personagem trazido no símbolo de touro, ele é muito mais pra frente, ele é muito mais alegre, ele é muito mais altivo, ele é muito mais soberbão. Então, sim, o fato de ter esses chifres para cima, algo que no cordeiro é para baixo e dá essa voltinha, mostrando que é um pouco mais intimista, é um pouco mais introspectivo, aqui é muito mais altivo, para cima, superior, trazendo essa referência semiótica de cima. E você percebe que ao descer na parte do próprio cabo da chave, acaba num machado. E esse machado é a arma utilizada pelo símbolo de touro. Ah, Rafa, mas e no anterior? No anterior, o símbolo de Ares não possuía uma arma diretamente, mas tinha essa referência da lã, essa referência do delicado. Aqui nós temos as pontas, onde ponta traz essa ideia de mais agressivo, mais feroz, ou para cima, referenciando também essa altividade, tanto que você pega, por exemplo, o símbolo masculino é um círculo com uma seta para cima, claro que também tem uma referência mais à mitologia, né? No caso seria a flecha de Apolo, mas também o fato de ter essa referência morfológica de um pênis ereto. Então você percebe que trazer esses simbolismos indiretos também podem ser interessantes para a análise de uma forma geral. Então se você for construir, por exemplo, um símbolo mágico, ou até mesmo uma referência direta àquela entidade que você quer, à criatura que você quer, imaginar não apenas o formato dela, mas o que ela representa. O touro representa a virilidade, representa a força, né? Tanto que até mesmo se a gente pega nos 12 trabalhos de Hércules, existem os touros que são fortes, eles precisam ser vencidos. Então no caso você percebe que sim, quando você for construir o seu simbolismo, no caso aqui é o simbolismo representado a uma chave, como se fosse abrir o portão daquele signo, trazer essa referência direta que faz essas relações é algo bem interessante e vale super a pena. Já que nós temos a chave de Gêmeos, é interessante porque Gêmeos, nós temos a própria história dos irmãos Gêmeos, que tem como referência, até quando você vai pegar o símbolo dos Gêmeos, temos, né, no caso, como se fosse um número 2, ali onde um é semelhante ao outro e tem essa conexão. E a própria moldura, para quem vai seguir os signos, vai ver a constelação, a ideia seria uma pessoa assim e a outra meio que com um brother dessa forma. E é legal porque na chave agora a gente tem a referência diretamente com o quê? Com os personagens. Onde quando você ativa a chave de Gêmeos aparecem dois bichinhos idênticos, algo referenciado ali na cabecinha e nos bracinhos, onde aquilo vai ser representado. E é interessante porque, puxando um pouquinho mais, como eu falei em Cavaleiro do Zodíaco, o símbolo de Gêmeos traz aquela ideia que tem do teatro, onde tem a máscara do sorriso e a máscara da tristeza, onde no próprio capacete de Gêmeos existe essa referência. Qualquer coisa eu deixo aqui no cardzinho para vocês verem a minha análise da simbologia dos Cavaleiros de Ouro, das armaduras de ouro. E aqui você percebe que da mesma forma temos o mesmo rostinho feliz e o mesmo rostinho triste, mostrando essa dualidade dos Gêmeos, que também pode ter sido uma referência bem interessante com o próprio Cavaleiro do Zodíaco, com o Cavaleiro de Gêmeos dentro do seu capacete. E você percebe que aqui, de uma forma geral, tem a representação diretamente dos personagens, da cópia, dos Gêmeos. Ah, mas Rafa, se você descer, você vê que tem uma lirazinha. É interessante porque se você for buscar lá atrás na mitologia, que tem como a história representando Gêmeos, existe uma relação direta com a beleza, com a arte, com diversos outros microsimbolismos que são interessantes. Eu não vou trazer, caso vocês queiram que eu faça um vídeo explicando os simbolismos de todas as histórias que mostram os signos do Zodíaco, eu acho bem interessante, eu até posso trazer. Mas, se você for ver, existe uma relação direta com a música, porque a relação que existe entre os irmãos e o motivo de acontecer, meio que o escalonamento para se tornar uma constelação, tem a ver com isso. Então aqui você percebe que não é a música, no caso essa lirazinha, que parece ser uma lirazinha,
não está diretamente relacionado ao personagem, mas sim à referência que ele trouxe. A própria arte, se você for considerar o teatro, na verdade, na tristeza, nas mentiras, na dualidade. Então, assim, bem interessante porque essa chave de Gêmeos não apenas referencia essa própria ideia de dualidade com o sorriso e a tristeza, com as cabecinhas dos irmãos gêmeos, onde a própria criatura corresponde a isso, mas também com a própria referência da mitologia na história dos irmãos gêmeos, que tem como essa proposta o próprio simbolismo de gêmeos. Eu achei bem interessante porque, novamente, aqui nós temos já um segundo, no caso, uma terceira forma de se avaliar. No primeiro, nós criamos um simbolismo representando diretamente o próprio signo, o próprio animal, e a referência com a personagem. Já no de touro, a gente já tem uma referência, talvez com o seu altivo, personalidade e também com a arma. E aqui a gente já tem uma referência direta com a própria criatura, o próprio ser que vai ser invocado, mas também a gente também percebe que existe uma relação direta com a própria mitologia que foi utilizado para a referência da criatura. Então eu acho bem legal porque, novamente, quando você for construir a sua criatura fantástica ou o seu símbolo, entender que ela é muito mais do que o poder, e sim o que ela representa e o que ela pode ser representado, é algo bem legal para construir na parte da sua intuição, ou na parte da sua sociedade, ou na parte da sua mitologia. Então, existem diversos elementos, diversos pontos que vale a pena ser discutidos. Aqui nós já chegamos na chave de Câncer. É interessante porque você vê que o simbolismo de Câncer, ele é um circo para baixo, né, um yin, um yang, se a gente for pegar de uma forma geral, mas na verdade isso tem como uma ideia tanto a representação da própria concha do Câncer e também o próprio movimento das pinças de uma forma geral. Mas também se for pegar a parte mais filosófica, tem a questão do yang pela sabedoria, blá 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 blá. Mas a ideia que eu quero trazer aqui não é necessariamente o símbolo dos zodíacos, mas sim a chave dos portais. E aqui você percebe que nós temos o quê? Muitas pontas. Essas pontas, obviamente, se for pegar o personagem, ele não é nada um pouco agressivo, na verdade ele é até um cabeleireiro, então até nem faria tanto sentido, porque o poder dele são tesouras. Mas de uma forma geral, eu achei interessante aqui, porque aqui nós já temos uma chave um pouco mais estilizada, algo que também é referenciado no próprio cabeleireiro, porque ele é totalmente estilizado, com as pontas e tudo mais, e os pezinhos e lá. Mas aqui a chave, de uma forma geral, ela é a representação direta do signo. A agressividade, não do signo como representação do signo. Ah, porque Câncer é agressivo? Não, se for pegar simboloticamente, até mesmo astronomicamente, astrologicamente, Câncer não tem nada de agressivo nesse ponto. Ele é até uma questão um pouco mais família, mais abraçado, mais até emotivo, não tão emotivo quanto Peixes, mas dane-se nesse ponto, é mais voltando aqui ao simbolismo. Você percebe que o simbolismo em cima da chave de Câncer, ela é muito direta. E essa direção vai, no caso, não apenas direta como simbolismo, mas o direcionamento que ele faz. Aqui você percebe que embaixo nós temos o próprio símbolo de Câncer, onde nós temos as patinhas e o próprio gancho, né, a própria pinça. E subindo a gente tem uma mescla um pouco da própria cabeça do personagem, mas também essa própria força que tem. Trazendo novamente as próprias referências que eu tô falando, que eu acredito que as chaves foram puxadas um pouco, no caso, um pouco muito forte dos símbolos do Zodíaco dentro de Cavaleiro do Zodíaco. Por quê? Câncer, se você for pegar a armadura de Câncer, tem muitas pontas, porque o Máscara da Morte, ele é um personagem muito agressivo, muito mal, tanto que os seus poderes também são associados à morte. Invocar o espírito da morte, levar o espírito pro inferno. Então ter esse simbolismo muito agressivo, muito dark, faz toda a diferença. Claro que existe um contraste muito forte entre a chave do personagem e o personagem de Câncer, porque ele não tem nem um pouco disso. Porém, se você for imaginar que a base de inspiração foi o próprio Máscara da Morte, faz todo sentido essa agressividade da chave. Claro que parece, se você bater o olho, que nós temos uma máscara na parte da base da chave, onde até tem a parte vermelhinha, e como se fosse esses microchifres que vão colocando essas crostas, essas escamas que tem em cima. E embaixo nós temos aí o corpo do Câncer, o corpo do Siri. Se você for levar para o lado um pouco mais biológico, a quantidade de patinhas, até mesmo na parte dos peiródopos, aí, ok, beleza, não vamos entrar nos detalhes nessas partes mínimas de biologia. Porém, acredito que um ponto mais geral aqui é a referência
da criatura. Claro que, novamente, repetindo, pode ser uma referência direta com o Cavaleiro de Câncer. Pode, algo que a gente pode fazer relação com todas as chaves, né, que eu vi anteriormente. Porém, se você for imaginar como uma forma de representação em cima da criatura, sim, então provavelmente é muito mais relacionado à própria criatura em si. A criatura Câncer, no caso, criatura Ciri, né? Aqui nós chegamos ao símbolo de leão. E é interessante porque o leão está claramente relacionado. Temos um rosto de leão aqui. E se você for pegar o personagem que tem em Fairy Tail, o leão corresponde ao personagem Loki. Claro que tem todos os fatores, histórias e blá blá blá. Porém, se você for ver, e nós temos muito simbolismo, agora não a questão da própria criatura referenciada, porque o leão corresponde ao leão de Nemeia, que depois de ser derrotado por Hércules, elevou ele até o status de constelação, mas você percebe que a chave como um todo ela é bem majestosa. Tanto que a galera fala que quem é leonino é muito majestoso, é muito cheio de si, é muito relacionado à própria aparência ou como os outros o vê. Tanto que o leão tem toda essa juba, toda essa ideia, toda essa soberbidade. Então, de uma forma geral, acredito aqui que não apenas o simbolismo está relacionado à própria criatura, onde o leão, nós temos o rosto, nós temos a juba em volta da chave, a parte toda majestosa que é esses detalhes que existem na base da chave, acho que realmente é uma referência bem direta quanto a isso. Porém, eu acredito que nesse fator aqui nós já temos um pouquinho da própria referência do signo, onde o próprio simbolismo da astrologia fala que nós temos os símbolos disso, aquele outro, e papapá, papapá. Então, acredito que aqui as referências trazidas nessa chave está muito mais relacionado ao próprio simbolismo do signo. Uma vez me perguntaram se criar signos dentro de uma criação fantástica é algo, no caso, simples ou direto. De uma forma geral, criar signos não é tão difícil. Porque simplesmente se você considera que os signos correspondem a um posicionamento de estrelas e a um desenho simbólico referenciando esse posicionamento de estrelas, simplesmente o que você precisa fazer é criar uma mini historinha que coloque um conjunto de estrelas e com isso faça uma coisa. Então, criar símbolos, no caso símbolos astrológicos, é muito mais você criar uma mitologia, no caso uma história, que aquela história remete e referencie algum símbolo específico no céu. Mas criar uma astrologia onde os signos têm diretamente um relacionamento ou com a personalidade ou alguma coisa assim, já é um pouco mais complicado. Se você quiser fazer uma coisa um pouco mais fechadinha, por exemplo, você teria que associar, talvez, o simbolismo com algum arquétipo. Seja ele um arquétipo literário, ou seja um arquétipo de Jung, ou um arquétipo de personalidade. Então, no caso, você poderia assim, são 12 arquétipos de personalidade, perfeito, faça um simbolismo aí para cada um deles, onde talvez não o nascimento corresponde ao posicionamento estelar, mas sim algum outro fator mais místico, profético, não sei. Mas o interessante aqui é que se você considera que, no caso, para você ter essa chave, precisa ter uma relação profética com alguma coisa, então, o seu herói, a sua heroína que tem um símbolo ou a energia de leão, será escolhido pela armadura de leão, ou pela arma de leão, ou pela chave aqui de leão. O que eu quis trazer para vocês, principalmente trazendo essa ideia da análise visual dessas chaves, não é simplesmente a gente pegar e falar assim, bonito, ou aquele outro, mas sim tentar tirar formas de adaptar, interpretar e construir os seus próprios simbolismos para fazer as referências mais diretas. No caso aqui, a gente já chega em Virgem. É interessante porque Virgem aqui, os simbolismos trazidos por essa chave, está muito mais relacionado ao fator da própria mitologia de Virgem. Tanto que o personagem em si, que é referenciado aqui nessa chave, ela é uma maid, no caso uma empregada francesa, aquele vestidinho preto, curto, né, com os babinhas e com aquela tiara de pano branco e tudo mais, aquele aventalzinho. Então aqui não tem nenhuma referência que pareça ser isso. Mas a referência mais direta que você pode imaginar é o fator da realeza. Tanto que o personagem, no caso a personagem, ela trata o seu mestre, a sua mestra, como realmente ela sendo um serviçal.
Então, no caso aqui, esse sentimento que a chave está trazendo é muito mais o sentimento da portadora da chave para com a criatura que está relacionada com a chave. Essa delicadeza, essa realeza que apresenta aqui na chave de Virgem está muito mais relacionado com a personalidade da personagem. Então, o que é interessante aqui? Você não imaginar necessariamente a chave como um fator direto, mas sim como um fator indireto. Nós já referenciamos o formato do personagem, a arma do personagem, e aqui pode ser a personalidade do personagem. E isso que é o interessante, porque ao construir os simbolismos, muitas vezes se remete ao porte físico, ou à arma, ou alguma coisa. Mas por que não referenciar também um simbolismo a uma personalidade? Você pode considerar que o símbolo do seu deus, da sua deusa, não é qual seria, no caso, é o deus da natureza, o símbolo é uma árvore. Você pode colocar que o símbolo daquele deus é uma gota vermelha. Por quê? Está relacionado com o quê? Com a personalidade que tem aquele personagem. É um personagem sanguinário. Mas ela é a deusa da natureza. Ela é sanguinária? Então mete um símbolo sanguinário nela. Não precisa ser necessariamente o que ela representa diretamente, mas sim o como se vê. O como se vê é muito importante para você criar um personagem, uma sociedade, alguma coisa que faça sentido e gere uma problemática. Se aquela deusa, a deusa criadora, ela tem dentro de uma região uma forma de ser vista, de ser cultuada e uma outra forma como ser cultuada, um clérigo, um padre, um religioso, um devoto, quando muda de região, tem embates textuais, literários muito mais interessantes, porque existe essa divergência de visão. E o simbolismo está muitas vezes direcionado a essa ideia. Porque se a gente vê algo, no caso até mesmo tem um vídeo que eu já assisti que fala que semiótica não é um estudo do símbolo, mas é um estudo de como o símbolo ele interfere e age em cima da nossa percepção. Se é percebido de uma forma geral que o vermelho traz um sentimento X ou Y, é considerado dessa forma. Não é porque o símbolo do vermelho traz uma paixão. Não, porque as pessoas têm no seu estalo mais direto a associação direta desses símbolos. Então, criar uma personalidade para o símbolo que você está fazendo, no caso aqui a chave que a gente está vendo, essa personalidade vai gerar também algo no nosso cérebro, mesmo que a gente não consiga entender e pôr em palavras, mas sim a gente vai perceber que alguma coisa me incomoda, alguma coisa me agrada, não sei. O que é esse não sei? Esse simbolismo que é taxado exatamente dentro do seu cérebro e fala, era isso. Muitas vezes eu discutindo aí com colegas, fala assim, tem uma coisa que eu não consigo entender necessariamente o porquê me incomoda. Mas depois que estuda um pouco, percebe que o que incomoda é uma falta de uma técnica X ou um excesso de uma técnica Y. Então no começo você olhar essa chave e falar assim, me traz esse sentimento, você já chegou na casa de um terço do caminho, metade do caminho do estudo daquele simbolismo. Por quê? Você já percebeu como aquilo age em você. Agora você precisa entender o porquê age em você. No caso aqui, a chave de Libra não tem tanto de especial nela, porque o que mais traz aqui é a própria ideia do símbolo de Libra em cima e o símbolo de Libra embaixo. Não tem muitas coisas interessantes, no caso, tem um pouco mais do simbolismo das bolinhas, algo que a gente já viu, mas eu vejo aqui muito mais a referência aqui direta como essa meio que repetição de símbolo, mas nada muito mais de especial. Já no caso de Escorpião, a gente já percebe muito forte aquele princípio que eu trouxe já em Câncer. Aquele princípio mais grosseiro, mais forte, onde nós temos, no caso, o próprio Escorpião. Então você percebe que essa forma que tem no final parecendo meio que um garfo, um tridente. No caso seria um doente, mas não um tridente. Né? Mas no caso, de uma forma geral, você percebe que tem muito mais essa agressividade, muito mais essas pontas. Tanto que o personagem também ele é meio agressivão, com cabelo raspado e umas marcas e todo punk, e tudo mais e tal, tanto que o rabo do escorpião é uma arma onde tem um poder aí de vento, de areia e tudo mais. Então você percebe que aqui já tem, apesar de ser um simbolismo muito parecido com o próprio Câncer, devido a essa semelhança de criaturas, ambos são artrópodes e outros fatores, mas aqui você percebe que a agressividade aqui é muito mais forte.
E se for comparar os dois personagens, o personagem de Escorpião, ele é muito mais agressivo, muito mais traz esse sentimento de agressividade quanto o formato e a composição do personagem. Então você percebe que tanto assim, a mesma análise entre ambos, você consegue também perceber que existem níveis. E esses níveis também fazem diferença. Existe nível de agressividade, níveis de fofura, níveis de alegria, níveis de tristeza, níveis de aceitação, níveis de não aceitação. Então é legal porque brincar com isso não é apenas definir o que você quer, mas o quanto você quer também é interessante. Quero fazer uma história de terror. Que nível de terror? De fantasia? Que nível de fantasia? Tanto que a gente já falou várias vezes sobre, por exemplo, tipos de magia. Nós temos a magia mais soft, a magia mais hard. Nós temos a magia mais irracional e a magia mais racional. Então você percebe que tudo existe uma escala, tudo existe um máximo e um mínimo, e esse máximo e mínimo é a conversão para alguma coisa. No que você percebe que, sim, existe fator de agressividade com as pontas, porém aqui você percebe que essas pontas formam uma ponta de arma, uma ponta de flecha, que é muito mais agressivo, tanto que o próprio símbolo de escorpião tem meio que um Mzinho que acabam com uma ponta, do que o símbolo de câncer, que ele é mais redondinho. Então você percebe que em ambas agressividades, um é um agressivo de um jeito e o outro é um agressivo de outro jeito. Já no caso aqui do símbolo de Sagitário, foi comido um pedaço aqui na imagem, mas no caso nós temos um formato de flecha. Tanto que a parte de baixo corresponde à flecha e a parte de cima corresponde não apenas à parte das peninhas, como o próprio arco. Você vê que tem esse formato de arco, era só fechar aqui você tem. Então é legal porque aqui no caso nós temos, da mesma forma que o próprio símbolo de Sagitário, que é tanto a flecha como o arco, aqui a chave também traz essa ideia do simbolismo da flecha associada junto ao arco. Tanto que quando você for construir o seu simbolismo, você pode colocar essa mescla, essa fusão de conceitos. Tanto que o símbolo de Sagitário, como eu falei, ela é a composição de símbolos mais a soma, no caso, a soma delas, mas também a redução conceitual. Então você sabe que aquilo é uma flecha? Sim, porém a parte da base que tem aquele risquinho corresponde à própria puxada para dar o tiro. Então eu acho bem legal isso, porque se for pegar no caso Sagitário, meio que uma representação de um centauro com asa, de uma forma assim bem geral, tanto que, na verdade, a parte do símbolo do Sagitário corresponde ao Quirion, né, o grande treinador de heróis sagitarianos e tudo mais e tal. Então você percebe que aqui você tem esse simbolismo do arco, a principal arma dele, juntamente com a própria composição. Então você percebe que quando você for construir os seus símbolos, novamente relacionando símbolos e semelhanças aqui, a gente construiu um símbolo de soma de caracteres, mas depois que somou esses caracteres, nós temos a redução e a simplificação do mesmo. No caso aqui a gente já entra em Capricórnio, tanto que você tem tanto aqui embaixo a proposta de Capricórnio, como novamente a cabeça dele, um bode com um chifre. Novamente subindo aqui nós também temos essa ideia do bode, a cabeça do bode com chifres, no caso mais frontalmente, como aqui não tem como fazer frontal, ele fez de lado, mas assiste mais as cabeças de bode. E é interessante porque o personagem ele veste terno, usa, no caso, óculos escuros, então acredito que seja referência tanto aos olhos negros dessa chave como o próprio símbolo mais escuro. Então aqui no caso não tem tanta coisa que a gente já não tenha conversado, como o simbolismo do próprio animal e as cores utilizadas pelo próprio personagem, então achei que vale super a pena, pelo menos é mais essa questão mais direta. No caso aqui nós temos Aquário, é interessante porque o símbolo de Aquário, onde tanto utilizado é em Cavaleiro do Zodíaco quanto aqui, você percebe que tem essa ideia do vaso, onde tem aquela mulher segurando o vaso, e na parte de Cavaleiro do Zodíaco tem essa ideia mais de água, porque tem aquela torrente de água eterna que sai do vaso, mas no caso lá se torna gelo, e aqui a referência direta é que a própria criatura ela é uma sereia, né? Essa humana associada ao mar, então criatura, humana, mar, essa mescla aí, achei bem interessante. O próprio símbolo de Aquários, que seriam, né, várias ondinhas representando o mar, a alça aqui, por exemplo, o vaso, né, a jarra e tudo mais, e até mesmo aqui embaixo, que você vê que parece muito como se fosse um rabinho de peixe. Então achei bem interessante porque aqui também traz a mesma ideia da composição da chave com a mescla de simbolismos, onde o Gêmeos Loss de Aquário é o vaso, então tem essa ideia do vaso, o azul turquesa referenciando o mar, essa parte na parte da base da chave com essa ideia de nadadeira e todas as referências mais diretas.
E aqui no final nós temos o símbolo de peixes, tanto que nós temos um peixe de um lado, um peixe do outro, meio que fazendo esse movimento, e a âncora meio que representando a ideia do mar e essa conexão que existe. Tanto que é muito bonita e triste também a história de origem de peixes, porque da mesma forma onde um sobrevive, outro teria que morrer, porque no final esses peixes estão conectados dentro da mesma cordinha do destino, e é isso que a gente vai referenciando e trazendo mais as ideias dos símbolos do Zodíaco de uma forma geral e as suas ideias e as suas histórias. Então aqui você percebe que é muito mais a referência direta do próprio animal, porém peixes. Então nós temos aqui 2 peixes e obviamente essa âncораzinha representando o mar, né, no caso a profundidade, e essa união que existe do barco com o mar, onde a âncora não permite que o barco saia, mas juntamente também com essa referência do mar. Vocês podem ter percebido que, além de todas as chaves colocadas aqui, nós temos também a proposta dessa chave mais central, que seria meio que o 13º signo. Não vou adentrar muito nisso, que seria a ideia do serpentário, mas de uma forma geral, tanto que a ideia de ser serpentário, temos aí um símbolo mostrando um pouquinho mais essa ideia dessa cobra que vai subindo, tanto que alguns consideram que o símbolo de serpentário é uma das referências, tanto da ideia da cobra trazida na Bíblia, mas também aquela relação direta com o símbolo da cobra, onde ela vai girando em torno do símbolo, e nós temos aí o símbolo da medicina relacionado, onde o veneno pode tanto curar, como se fosse uma droga, ou no caso matar, se fosse um veneno propriamente dito. Então, pessoal, eu quis trazer para vocês esses simbolismos aqui, não para trazer mais profundidade da relação, mas sim trazer para vocês uma forma diferente de analisar e de criar os seus simbolismos, criar as suas missões, criar as suas constelações, criar diversas coisas. Então, quando vocês forem assistir qualquer coisa, vocês podem ver que tudo você pode tirar uma aprendizagem, tirar um simbolismo, tirar uma referência. Claro que quando você começa a estudar um pouco mais sobre filmes, você percebe que nem todo filme, na verdade pouquíssimos, tem uma profundidade ou diversos simbolismos. Outros são apenas blockbusters, outros são apenas um filme mais para X ou mais para Y, depende muito de qual é o público que você quer. Então, se você entende que tipo de público você quer construir, você vai construir os seus símbolos, ou no caso, a sua simbologia, seja para uma coisa, seja para outra, muito mais trazendo aquilo que você quer. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, já se inscreve no canal, deixe aqui nos comentários qual é o seu signo e se você concorda com ele, caso você realmente acredite, ou simplesmente já só coloca o seu signo para a gente ver quais são os tipos de signos que aparecem aqui no nosso vídeo. Use e abuse das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!